Olá, irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe vocês cada vez mais, enriqueça suas vidas e abençoe vocês em nome de Jesus. Bom, o que eu resolvi fazer? Alguns irmãos pediram que eu gravasse a aula que nós daríamos hoje à noite, uma aula online, então nós resolvemos fazer isso. Eu resolvi então fazer uma gravação da aula. Vou disponibilizar o conteúdo dessa aula e não apenas em vídeo, mas também o material escrito para que vocês possam compartilhar, estudar e ler. Então esse é o nosso objetivo nesse vídeo aqui. E que Deus abençoe vocês, que Deus cada vez mais encha os seus corações de graça e de favor do Senhor. Que Deus dê a vocês forças também. Uma outra razão é que um irmão muito querido nosso perdeu um filho e nós estaremos juntos com ele nesse dia, nesse momento de dor. Inclusive é aluno de um dos polos, o polo da igreja base. E então a gente quer, e é um amigo muito querido, uma pessoa a quem eu tenho um amor muito grande, que esteve comigo também no momento de muita dor da minha parte. E aí, nessa perda de um filho, a gente quer estar presente para ajudá-lo. E por isso estou gravando essa aula e vou disponibilizar essa aula para vocês, para assistirem sempre que quiser e no horário que quiser, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estudar sobre culto. Afinal de contas, o que é culto, né? E, na verdade, nessa aula, o nosso objetivo ele é triplo. Nós vamos fazer pelo menos 3 coisas hoje à noite. Ou agora, não à noite, porque não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Mas o que a gente vai fazer nesse vídeo são pelo menos 3 coisas. Nós vamos responder a 3 perguntas. Primeiro, o que é o culto? Essa é a primeira pergunta, básica, importante, essencial. O que é o culto? Segundo, a quem é prestado o culto? E terceiro, como oferecer culto. São 3 coisas importantes que nós vamos responder. O que é o culto, a quem cultuamos e como cultuamos. Então, esse é o nosso caminho nessa aula. Em primeiro lugar, o que é cultuar? Isso é um ponto importante e a gente vai tentar responder essa pergunta à luz das Escrituras. Em primeiro lugar, irmãos, a palavra culto que nós usamos quando falamos de culto, né, o culto da nossa igreja, eu fui para o culto, eu voltei do culto, nós usamos uma palavra que vem do latim, culto, que significa homenagear, significa prestar um tipo de adoração e às vezes está associada ao serviço que essa adoração faz. Essa palavra, etimologicamente, vem do latim, do termo latim culto, né, da onde vem a palavra colo. A raiz, na verdade, é colo, colere no latim, tá? A raiz é colo, colere, indica honrar, cultivar, no sentido de prestar homenagem, homenagear. Classicamente, os reformados, eles definiam a religião como recta deum colendi ratio. Uma palavra, né? Não estou falando em línguas, mas é uma palavra, uma frase que significa a maneira correta de adorar a Deus ou de honrar a Deus. Então, para eles, religião é a maneira correta de adorar a Deus. E aí a gente precisa olhar para isso com calma, porque como é que a Bíblia fala sobre isso? Quais são os termos bíblicos que se usa para a gente olhar, de fato, ter um entendimento do que é o culto? A palavra, os principais termos que são usados na Bíblia para o ato ou a atitude de cultuar são a palavra hebraica shahar e o grego proskineo. E essas duas palavras e seus derivados correspondem a 80% do uso do termo culto, ou daquilo que nós falamos no Novo Testamento ou no Antigo Testamento sobre como cultuar, o que é o culto bíblico. E é muito importante que a gente tenha ideia do uso deles. Por exemplo, a primeira palavra, a palavra shahat, significa inclinar-se, prostrar-se. Ela é usada, por exemplo, lá em Isaías 62, 66, verso 22, onde ele diz: "E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar, prostrar perante mim, diz o Senhor." Então a ideia de adorar aqui é de prostrar, de dobrar os joelhos, de se inclinar, de se colocar em direção a Deus em atitude de culto.
E isso é muito, muito importante. A segunda, porque traz essa ideia, lembra? A homenagem é a homenagem de alguém que está diante de Deus, né, como um grande rei, todo-poderoso. Aliás, Isaías descreve Deus como o Senhor dos Exércitos, e a visão de Isaías 6 é de um Deus assentado em um alto sublime trono, que é adorado pelas criaturas angelicais poderosas e santas, de maneira tão reverente que isso causa impacto em Isaías. Então a ideia aqui é de você se prostrar diante desse Deus, desse rei, e homenageá-lo com o tipo de culto que o honra, que o adora, especialmente prostrar-se na presença dele, como alguns povos faziam diante dos seus grandes reis. A segunda palavra, a palavra proskinel, ela indica baixar-se para beijar alguém, para beijar os pés de uma pessoa. O abaixar-se para beijar os pés. Indica, traz a ideia mesmo de clássica de adorar. É o prostrar-se para adorar, é o prostrar de homenagear, de reverenciar alguém. O termo, inclusive, o termo a gente encontra, inclusive, dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo lá em João 4:24, quando ele diz que Deus é espírito e é necessário que o adorem em espírito e em verdade. Que os que o adoram, aqueles que. E aí a palavra é da onde vem a palavra proskinel, né? Proskenuntas, os que o adorem, proskenem, o adorem em espírito e em verdade. Você percebe? A ideia é de que Deus é um ser tão grandioso, é espírito, e um Deus santo, perfeito, grandioso, que os que vão prestar culto a ele são aqueles que se prostram diante dele para reverenciá-lo, e os que fazem isso devem fazer em espírito e em verdade, devem fazer isso de maneira espiritual, baseados na verdade, ou verdadeiramente, né? Um tipo de adoração real, genuína, não mais localizada, não mais focada num prédio, em um tempo, em um horário, mas um tipo de adoração no Espírito, guiado pelo Espírito e baseado na verdade da palavra de Deus e do Evangelho. Há ainda mais, há outros termos também importantes que descrevem a ideia de culto. A palavra, por exemplo, abad, ela é usada para servir, a ideia de servir, de trabalho. Lá em Êxodo capítulo 3, verso 12, o Senhor disse a Moisés: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. Sabe, é uma coisa interessante porque é um sinal, ao mesmo tempo baseado numa promessa. Deus está dizendo a Moisés: você vai tirá-los. E a prova de que isso vai acontecer é que você virá com eles para cá para prestar culto. A ideia é de servir, de prestar um tipo de culto que é um serviço de culto, um serviço de adoração, um serviço. Envolve um ritual de adoração ao Senhor, um ritual que o próprio Deus certamente estabelece como deve ser feito. E a ideia é essa. A gente fala essa palavra, não sei se vocês percebem, mas quando muita gente fala do culto como o serviço do Senhor, dizemos algo como: hoje nós vamos aqui prestar culto ao Senhor, nós vamos dar início ao serviço do Senhor. Aliás, os antigos dirigentes das igrejas usavam esse tipo de termo, né? O serviço do Senhor. A outra palavra é a palavra grega latreia, que tem a mesma ideia de servir. A gente vê isso no diálogo que Jesus teve com o diabo. Lá em Mateus capítulo 4, verso 10, ele diz assim: ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás. Aqui é a palavra da onde vem a palavra proskinel, é a proskeneceias, adorarás, e só a ele servirás, latreonséias, só a ele você vai prestar o serviço cultico, o tipo de culto que é um serviço em homenagem a Deus. E é interessante notar que o ponto da adoração e do culto, e que a Bíblia utiliza esses termos, eles são usados, né, quando a gente vai falar do culto que os crentes do Novo Testamento prestam a Deus. Paulo, em Romanos 12, usa a palavra culto racional. Culto racional. E a palavra é latreian, sabe? Não é a palavra proskinel, é a palavra latreian. Ele está falando do tipo de serviço racional
que prestamos a Deus, que no contexto é a entrega dos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É muito interessante isso, que é um termo que a gente precisa lembrar. Paulo diz em Romanos 6 que nós precisamos prestar um tipo de culto, que os nossos corpos, que antes nós usávamos, irmãos, para o pecado, para a desonra e para a injustiça, que trazia para nós um tipo de vergonha, o apóstolo Paulo diz que agora nós usamos e entregamos os nossos corpos para a justiça, para fazer o que Deus manda, para obedecê-lo, para honrá-lo. Então não usamos mais os nossos corpos, né, a nossa mente, os nossos olhos, nossa boca, nossos membros para o pecado. Nós usamos os nossos membros para a glória de Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, para obedecer a Deus, para viver em santidade. E isso é o culto racional. Paulo diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ao invés dos sacrifícios de animais mortos do Antigo Testamento, nós oferecemos o nosso corpo, a nossa existência, a nossa vida para cultuar o Senhor. É um sacrifício vivo, santo e que agrada a Deus, que satisfaz a Deus, que enche o coração de Deus de alegria. Não é maravilhoso isso, né? É o tipo de culto que Deus espera de nós. Então fica pensando assim, o jeito que você olha para as coisas que você olha, as coisas que você diz, né, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, né, como você entrega seu corpo. Esse é o tipo de culto que Deus ele quer que a gente tenha quando nós apresentamos para a glória dele, quando buscamos pensar as coisas de Deus, olhar de maneira que Deus quer que a gente olhe, falar, né, usar a boca para bendizer, não para amaldiçoar, não para falar mal das pessoas, não para espalhar mentiras sobre as pessoas, para disseminar má informação que pode prejudicar as pessoas. Não, Deus quer que a gente use tudo que a gente é, tudo que a gente tem, não só uma adoração no sentido espiritual, mas no sentido da integralidade do nosso ser. Todo o nosso ser está integrado no culto que Deus quer, nos tipos de serviço que Deus vai receber. Então pensa, Deus quer que você use toda a sua existência para adorá-lo, para homenageá-lo. E quando você faz isso, você presta a devida homenagem ao nome dele. Você o honra, você o exalta, você o glorifica, você expressa a sua admiração ao Senhor. Então, a adoração é isso. Olhando para essas palavras, o que é o culto? Culto é tanto a homenagem ou a reverência a Deus, quanto ao serviço à sua pessoa. Portanto, cultuar é homenagear, reverenciar, se prostrar diante de Deus, prestando a Ele o serviço que honra a sua pessoa. E quando falamos do serviço, falamos de tudo aquilo que acontece no culto, que a gente vai ver até o final dessa aula. Mas é muito importante que você pense nisso. O que eu vou fazer quando eu estou naquela reunião? Eu estou indo para prestar a homenagem a Deus. Estou indo para prestar a honra e a reverência devida ao seu nome. Eu vou lá para encher o meu coração e expressar a minha admiração intensa, profunda, por esse Deus incrível e maravilhoso. É isso que o culto é. O culto é a devida homenagem que fazemos em serviço à honra, à glória e à majestade do nosso Deus. Agora, quem é cultuado, né? O que é culto e a quem cultuamos, que é uma pergunta importante quando a gente vai falar sobre culto. Antes de qualquer afirmação a respeito do Deus que se pretende definir, é importante salientar, é importante deixar claro que toda tentativa de descrever o ser do Senhor envolve a sua própria autorrevelação. Ou seja, nós só vamos falar sobre Deus nós só vamos falar sobre esse Deus a partir daquilo que ele mesmo falou de si. Ou seja, tudo aquilo que envolve a pessoa de Deus, o caráter de Deus, são apenas aquelas coisas que nós recebemos pela revelação de Deus. Então é muito importante. E isso já mostra para nós que para o culto é extremamente essencial a palavra de Deus, a Bíblia. Porque por meio dela, Deus se revelou para nós de maneira
completa, de maneira definitiva, sabe? A Bíblia é a revelação final do Senhor. Aliás, a revelação plena do Senhor é o Senhor Jesus Cristo, mas tudo o que a gente precisa saber sobre Deus, para julgar inclusive todas as demais revelações, porque Deus fala através da criação, Deus fala pelo Espírito ao nosso espírito. Para que a gente avalie essas revelações, a gente precisa do fundamento da Escritura. A palavra de Deus é extremamente essencial para o culto. Então é muito importante que a gente comece por aí. O culto começa começamos por entender ou buscar entender o que Deus diz sobre si na palavra, para que a gente possa adorar esse Deus. Enquanto sujeito, Deus é conhecido tão somente de acordo com as condições que ele mesmo deseja e impõe através da revelação. Deus quer ser conhecido, por isso ele se revela. Ele se revela na criação, porque os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas veja, ele revela através de Jesus Cristo. E quem vê a mim vê o Pai. O Senhor Jesus é a plena revelação. E essa revelação foi testemunhada pelos apóstolos. Lá em 1 João, capítulo 1, o apóstolo João diz aquilo que era desde o princípio, o que vimos, o que ouvimos, o que contemplamos e com as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, porque a vida estava com o Pai, a vida se manifestou, a vida eterna que estava com o Pai se manifestou a nós e damos dela testemunho, sabe? E aquilo que ouvimos e aquilo que contemplamos, isso nós anunciamos a vocês. João está falando dele com os apóstolos e dizendo: nós tornamos a vocês conhecido aquilo que nos foi revelado, aquilo que foi transmitido a nós. Então Jesus veio, nos revelou o Pai, e esse Jesus que revelou o Pai nos é transmitido pela tradição apostólica, pelos escritos apostólicos, pelo Novo Testamento. E esse Novo Testamento reafirma tudo o que Deus falou de si mesmo no Antigo Testamento, porque eles citam a Escritura do Antigo Testamento como palavra de Deus e como a revelação de Deus para nós. Então é muito importante que a gente olhe para a Bíblia para tentar entender quem Deus é, o que Deus diz acerca de si, para que através disso possamos prestar o devido culto a Ele. Ele jamais, isso é muito importante, ele jamais deve ser objetificado. Porque Deus não é objeto, ele é completamente livre, ele não é uma coisa, ele não é uma criatura. Deus não pode ser manipulado por seres humanos. Ele está muito acima de nós, ele é muito elevado, grandioso, excelso, sublime. Então, o culto não é um mecanismo de manipulação para obtermos alguma coisa de Deus, para fazermos para que Deus faça por nós. O culto é a reverente resposta a quem Deus é e o que Ele faz por nós. E é muito importante que a gente pense nisso. A Bíblia diz que Deus é o Criador de tudo. Gênesis capítulo 1 começa exatamente dizendo isso. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí você tem um registro nesse capítulo de como cada aspecto da criação fluíram dos seus lábios, fluíram da sua voz, fluíram da sua palavra, fluíram da sua mão. Deus é o Criador. Aliás, o Deus triuno é o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este mesmo ser criador, ele estabeleceu uma aliança com um povo particular no Antigo Testamento, começando com Abraão. Quando Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para formar uma nação, por meio dessa nação, transmitir ao mundo, tornar conhecido ao mundo a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, isso que você vê lá de Gênesis 12 até o capítulo 35. Aliás, a partir de Jacó, esse povo é chamado de Israel, o príncipe de Deus. E em Êxodo 19, de capítulo 1 até o 24, 18, agora nós temos Deus fazendo uma aliança com a nação de Israel, estabelecendo um pacto, entregando as suas leis e fazendo daquele povo o seu povo. Resumido, inclusive, na fórmula tão conhecida de adoração em que Deus diz lá para eles, né, na fórmula, na verdade, de aliança em que Deus diz: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, ou eu sou o seu povo, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Ali no concerto do Sinai, Deus fez uma aliança com a nação de Israel e por meio dessa nação, Deus decidiu que abençoaria todos os povos da terra.
Ali em Êxodo também, esse Deus que fez uma aliança com o seu povo, esse Deus, ele redimiu esse povo. Ele os libertou da escravidão do Egito, libertou através do Cordeiro Pascal, né? Porque Deus, ao mesmo tempo em que dá as 10 pragas, sendo a última a morte dos primogênitos no Egito, ele faz com que o Cordeiro Pascal substitua os primogênitos de Israel. É por isso que eles não morrem e são libertos na Páscoa. Então ali já mostra para nós o plano eterno de Deus de salvar os seus por meio da morte do Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele criou todas as coisas, ele fez aliança com o povo através de seus patriarcas, depois com a própria nação através do mediador que é Moisés, e aí ele liberta esse povo da escravidão do Egito, levando-os à terra prometida. Esse ser incrível e maravilhoso, todo-poderoso, ele é transcendente e imanente. Ou seja, ele é santo. Quando a gente fala de transcendência, estamos falando dos termos bíblicos que descrevem um Deus muito grande. Por exemplo, Salmo 91 descreve esse Deus como o Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele é o Deus grandioso, majestoso, soberano, inacessível, misterioso, que habita em uma luz inacessível. Tem uma música que diz assim: és Deus de longe e não de perto. Ele é Deus de longe, Deus grandioso. Esse longe, Jeremias vai dizer isso para nós, é um Deus que não é parte da criação, não é influenciado por ela, não é limitado por ela, não pode nem mesmo ser manchado por ela, porque ele é acima dela, ele é Senhor do universo, e ele sustenta tudo, ele mantém a existência de todos os seres humanos, ele define o meu dia, ele define o seu dia, os tempos, as estações, os governantes, ele sustenta os seres criados por ele, todos os seus seres, os animais, os homens, os anjos, e até mesmo os demônios. Toda a criação é sustentada por esse incrível, majestoso e todo-poderoso Criador. Não há ninguém igual a ele, não há, ele é incomparável, ele é grandioso, ele é santo. A palavra santo significa, acima de tudo, separado. Aliás, o D.A. Carson, em uma obra fascinante, pregando, por exemplo, em Isaías 6, ele diz que santo, 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 que significa ali o superlativo hebraico para descrever que ele é extremamente santo. Nesse santo, a palavra santo usado aí é para descrever Deus como Deus. Deus é Deus porque ele é santo, separado, além, acima da criação e sustentador dela. Deus não tem tempo, nem é influenciado pelo tempo, ele é o Senhor do tempo, ele criou o tempo. Então ele é grandioso. Quando você lê a sua Bíblia, esse é o tipo de Deus que você vê lá, que é o Deus do universo, o Criador de todas as coisas e o único Deus verdadeiro. Mas ele também é imanente, veja, ele é transcendente e imanente. Ele é santo, ele é inacessível, ele é misterioso, mas ele está perto de todos os que o invocam. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes os clamor e o salva. Salmo 145, verso 18 a 19. Ou seja, esse é um Deus que, ao mesmo tempo, é extremamente grandioso, soberano, elevado, acima da criação. É um Deus, irmãos, que está junto do coração quebrantado, que responde aos que invocam, que acode aos que o temem, que atende o clamor e salva aqueles que precisam dele. Aliás, um exemplo bem forte, pontual, dessas duas características divinas, transcendência e imanência, vem exatamente do profeta Isaías. Isaías 57, 15 diz assim: pois diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Percebe aqui? Olha como ele se descreve: o alto e o sublime, para descrever sua santidade, sua transcendência, sua grandeza tão incomparável, tão majestosa, que os termos mais apropriados para nosso entendimento é dizer ele é alto e sublime. Termos usados lá em Isaías 6 para descrever o trono onde ele está assentado em um alto sublime trono. Aliás,
Alguns acreditam que uma boa tradução do termo é eu vi o Senhor alto e sublime assentado no trono, porque alto e sublime não seria necessariamente uma descrição do trono, mas uma descrição de quem está sentado no trono. E é coerente essa tradução por causa de textos como esse de Isaías 57:15, quando ele começa descrevendo-se como o alto, o sublime, que habita a eternidade. E aí, olha só, ele habita a eternidade, uma descrição de que ele é eterno. Ele é eterno, ele não está no tempo. Eu e você estamos no tempo, a gente existe nesse ambiente temporal, a nossa própria noção de existência só é temporal, porque a gente não consegue imaginar a ideia da eternidade. Ele habita na eternidade, que é um hebraísmo talvez para dizer, ele é eterno. Ele não tem começo, não tem fim, sua existência é para sempre, ele sempre foi, sempre será. Ele é eterno. E ele tem o nome de santo, de separadíssimo, daquele que está muito além, e que envolve separação moral também, extremamente puro de coração, aquele que não possui mancha em seu caráter, mas é a ideia de elevadíssimo. Essas expressões falam de sua imensa transcendência. Esse Deus, que é tudo isso, diz assim: habito no alto e santo lugar. Habito num ambiente altíssimo, na transcendência. Eu sou transcendente, eu sou elevado, eu sou grandioso, mas também habito com o contrito, com o abatido de espírito. Ou seja, ele vem até nós que somos abatidos, contritos, que passamos por aflições, que passamos por angústias, por sofrimento. E ele diz: eu habito para dar vida, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus está dizendo: eu sou grandioso, mas me agrado em vir até vocês no seu estado mais baixo, no lugar mais difícil em que vocês se encontram, no ambiente mais quebrado de vocês, para levantá-los, para dar vida a vocês, para elevá-los acima, para trazer a vocês vida e vida para sempre. Essa é a ideia. É a ideia do texto aqui. É a ideia desse texto maravilhoso. Agora veja que interessante, como consequência direta dessa imanência, dessa presença grandiosa do Senhor Deus Todo-Poderoso, esse ser, ele é capaz de intervir na criação. Existe um pensamento filosófico chamado deísta, que acredita até que Deus criou tudo, mas que ele não tem poder de intervir na criação. Na verdade, ele não intervém, ele não tem interesse em intervir. A Bíblia não revela Deus assim. A Bíblia revela um Deus que é interventor, que está agindo na criação, que opera nela. Por outro lado, devido à sua transcendência, Deus não pode ser, contrário, por exemplo, ao panteísmo, equiparado ou confundido com a criação. Então existem as religiões panteísticas que acreditam que tudo é Deus. A criatura é Deus, o mar é Deus, as plantas é Deus, como Deus fazendo parte da criação, e a criação parte dele como uma imanência desse Deus. Então, dois erros graves aí. Um de achar que Deus, ele até criou o universo, mas ele não intervém no universo, porque ele é regido por leis que ele mesmo criou e ele não pode intervir nelas. Por outro lado, há o grupo que acha que tudo é Deus. A Bíblia descreve as duas coisas, que essas duas coisas são erradas ao dizer que Deus é santo, sublime, grandioso, portanto não faz parte da criação e a criação não é parte dele. Por outro lado, revela que Deus, ele é imanente, ele está presente. Ele não é um Deus que não intervém, ele é um Deus que age, ele é um Deus que está presente. Ele é totalmente outro, acima da criação, mas ele é um rei que age segundo o seu beneplácito. Ele não é um ídolo manuseável, ele não é. Ele é um Deus soberano, que opera quando quer, como diz Romanos capítulo 9, eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu me compadeço de quem eu tenho compaixão. É sempre assim, é a vontade de Deus, ele faz o que ele quer, ele age como ele quer, ele é soberano, ele não está limitado a nada, e nem mesmo nós, com a nossa vontade, podemos fazer algo para Deus. É Deus que está acima de tudo e grandioso. Aliás, desde o início da revelação, o Criador ele tem se mostrado plural em unidade. A unidade, por sinal, era a ênfase do monoteísmo do Antigo Testamento. Deus é um só. E o fato de que Deus é um pode ser visto no Shema de Isaías 6, quando Deus diz lá,
Isaías 4, de Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então Deus está dizendo, só o nosso Deus é o único Senhor. Só existe um Deus. Os deuses dos outros povos não existem, são falsos. O Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Mas há outras referências que poderiam ser apresentadas atestando a ideia de que só existe um Deus. Por exemplo, Isaías 45, versos 5 a 6 diz assim: Eu, o Senhor, eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Não há nenhum Deus. Só existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus revelado para nós em Jesus Cristo. E ele diz ao povo de Israel: Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheces. Porque, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Está reafirmando a ideia, só existe um Deus. Não existe outro Deus, não existe outras divindades. As outras divindades são criações dos seres humanos. O Deus verdadeiro, só existe Ele, é o que criou o universo, que fez uma aliança com Israel e que enviou Jesus ao mundo para morrer por nós. Por outro lado, como já foi dito, há pluralidade no seio do Altíssimo. Então você tem um único Deus que é plural. Logo no começo da Bíblia já se vê que esse Deus ele não é monolítico. Ao decidir criar, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Quando Deus diz façamos, ele não estava falando para os anjos, que na verdade, né, são criaturas iguais a nós. Nota-se que esse texto usa o verbo no plural, tanto o verbo quanto o pronome. Nós façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Olha o verbo, façamos. Olha os pronomes. Nosso, nossa. São todos no plural. E a mesma coisa é observada mais tarde, na queda lá do Éden, quando o Senhor diz: Eis que o homem se tornou comum de nós, conhecedor do bem e do mal. Há muitas outras ocasiões onde Deus é mostrado como plural, mas basta para nós esses dois exemplos aí de Deus se descrevendo dessa maneira, tanto usando o verbo no plural quanto usando os pronomes no plural. Levando em conta a revelação orgânica apresentada pelas Escrituras, no Novo Testamento, essa pluralidade de Deus é mais clara ainda e se apresenta como trindade. A unidade de Deus é inferida como trindade. Esse único Deus é triuno. Então, a unidade de Deus é inferida como trindade. E o quadro clássico dessa apresentação é a cena do batismo de Nosso Senhor Jesus. Nós temos aqui a pessoa do Filho sendo batizada, temos a pessoa do Pai aparecendo em forma de voz e a pessoa do Espírito Santo mostrando-se em forma de ave. Então, lá em Mateus 3, de 16 a 17, temos o Senhor Jesus sendo batizado. O Espírito Santo desce em forma de pomba sobre o Senhor Jesus e ouve-se a voz de Deus dizendo: Este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Esse texto aí é um texto difícil, terrível, para os que não defendem a Trindade, para aqueles que não creem na Trindade, né? Que é um ensinamento herético, não bíblico, que revela que quem assim se apresenta não é cristão. Então, apoiando essa interpretação, a grande comissão também ela é articulada de maneira trinitariana. O Senhor Jesus diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, no nome, um nome só. Um nome, 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A bênção paulina, apostólica, também é uma bênção trinitariana, porque ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Eu acredito que tanto a ordem quanto os termos dessa bênção são importantes. A graça de Jesus é a que nos alcançou. Por meio dela, somos perdoados, reconciliados e somos inseridos num relacionamento com Deus onde experimentamos o amor de Deus. E esse amor de Deus, que foi quem nos escolheu, nos salvou, nos perdoou em Cristo e que é derramado em nossos corações, ele é derramado na comunhão do Espírito Santo, que o Espírito Santo opera em nós. A comunhão que temos com o Espírito e por meio do Espírito com o Pai, com Jesus e com os irmãos. Essa ordem e as palavras são importantes aqui porque descrevem a bênção trinitária. Assim como em Deuteronômio
Em Números 6 você tem uma bênção trinitária, de certo modo, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Essa bênção trinitária, aqui nós temos essa bênção trinitária a partir do apóstolo Jesus, onde você tem as três pessoas, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a ordem é o Filho, por meio de quem a graça vem até nós, Deus Pai, como a fonte de todo amor que nos deu essa graça, e por meio dessa graça somos inseridos nessa relação de amor com Deus e experimentamos o seu amor, que é experimentado na obra do Espírito que opera essa comunhão que existe entre nós e Deus e entre nós como crentes. Note-se, irmãos, que na grande comissão, como na citada bênção, o Espírito Santo é colocado em pé de igualdade com a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Os três são colocados juntos ali, né? O amor de Deus, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Essa maneira de escrever mostra que os três são iguais em glória e majestade. E quando fala o nome do Pai, Filho e Espírito, você percebe um nome que manifesta essa dinâmica das três pessoas aí. E isso é muito importante para a gente olhar isso, né? Consequentemente, a pessoa do Espírito possui o mesmo status que as pessoas do Pai e do Filho. Outros exemplos poderiam ser dados aqui, mas a gente não vai trabalhar esse assunto. Mas é importante. Por que a gente fala dessas três pessoas, irmãos? Porque é exatamente aqui que entra a ideia de quem cultuamos. Nós adoramos um Deus triuno. A quem adoramos? Adoramos o Pai, adoramos o Filho e adoramos o Espírito. A igreja cristã, a ortodoxia da igreja cristã, acabou por definir o ser divino existente em três pessoas, porém com a mesma essência, com a mesma glória, a mesma majestade, uma única essência, uma única divindade de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas vezes são descritas assim, primeira, segunda e terceira pessoas da Trindade. E eles possuem o mesmo poder, a mesma glória e a mesma eternidade. O Pai de ninguém é gerado nem procede. O Filho é eternamente gerado pelo Pai, ou seja, a relação que ele tem como Filho de Deus é por eterna geração. E o Espírito procede do Pai e do Filho. Então nós temos um Deus triuno, que as três pessoas sempre existiram em eterna comunhão uns com os outros, e por meio dessas três pessoas que são o nosso Deus, tudo foi criado, tudo foi feito, tudo foi formado. Então só existe um Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então o que a gente pode dizer, resumindo aqui rapidamente, né, de maneira clara? Quem é Deus? O maior teólogo do século XX, o suíço Karl Barth, dizia o seguinte: você quer saber quem é Deus? Você deseja saber quem criou este universo com bilhões de estrelas e com distâncias inimagináveis? Olhe para o rosto barbado de Jesus de Nazaré. Nós conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não conseguimos conhecer o Deus verdadeiro de outra forma. A única maneira de conhecer, ter um relacionamento, se aproximar, ter intimidade, conviver e expressar adoração a Deus é por meio de Jesus. Então a quem adoramos? Nós adoramos a Deus, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O que nos permite adorar esse Deus? A obra de Jesus Cristo. Ele morreu em nosso lugar. Ele tirou todas as barreiras que nos impediam de nos aproximar de Deus. Ele tirou todos os empecilhos, ele retirou de nós todas as dificuldades, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Então como poderíamos nos aproximar de um Deus santo e prestar o culto devido a ele? O Antigo Testamento possuía informações suficientes para nos dizer que era perigoso entrar na presença de Deus sem um mediador. Aliás, o Templo de Jerusalém possuía um espesso véu que dizia muito para os adoradores: não se aproxime, você não pode. Mas agora, por meio de Jesus Cristo, o véu foi rasgado e as barreiras tiradas, e pelo sangue dele podemos nos aproximar. Hebreus capítulo 19 diz que por meio da obra de Cristo podemos entrar no Santo dos Santos
para apresentar a Deus culto, para orar, para adorar, para estar na presença dele. Por meio de Jesus é que nós adoramos, por meio de Jesus é que nós nos apresentamos, por meio de Jesus é que nós entramos, e entramos pela ajuda do Espírito Santo operando em nós. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão atuando em nós e nos ajudando nesse aproximar-se de Deus para cultuar, mas nós não adoramos que não por nenhum outro meio que não o Senhor Jesus, porque não conhecemos a Deus de nenhuma outra forma. Nós conhecemos o Deus verdadeiro apenas por meio dele. Você só pode conhecer a Deus através de Jesus Cristo e se aproximar dele. Aliás, em Efésios capítulo 2 diz que por meio dele, de Jesus, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então nós nos aproximamos apenas de Deus por meio de Jesus Cristo. Então essa é uma coisa importante. O que a gente viu até agora? O que é culto, como cultuamos. E vamos ver a terceira questão importante, primeiro vimos, o que é culto e quem cultuamos. Agora vamos ver como cultuamos. E é bom, importante aqui, verificar-se como Deus não deve ser cultuado, antes de estabelecer como Deus deve ser cultuado. Portanto, dois princípios de antropologia hebraica podem ser úteis, a saber, unidade individual e unidade corporativa. Então vamos lá, unidade individual. A unidade do ser humano, ou integridade do indivíduo, como articulado no Antigo Testamento, apresenta um excelente contraponto ao dualismo platônico ocidental. De maneira geral, esse dualismo platônico ensinava que matéria é má e espírito é bom, que o corpo é corrupto, era habitado por uma alma pré-existente e pura, uma alma que é possuidora de um conhecimento inato derivado da contemplação das ideias eternas. Pode-se derivar facilmente desse platonismo uma divisão entre mundano e santo, e às vezes nós evangélicos, nós cristãos, fazemos essa diferença. Fazemos a diferença entre música mundana, entre vida mundana e vida sagrada, profano e sagrado, material e espiritual, secular e vida de culto, secular e espiritual. Nesse modelo, a pessoa poderia levar uma vida torpe, uma vida vulgar, por ser o corpo material e mal por natureza, e ao mesmo tempo levar uma vida de adoração irrepreensível. Então não importa o que você faz com seu corpo, no dia a dia, no mundo secular, na vida secular, desde que a sua adoração no culto seja uma adoração agradável a Deus. Quando você vai para a antropologia hebraica, para o ensino hebraico distingue o material espiritual sem, todavia, separá-lo. O ser humano é uma unidade indivisível de corpo-alma, ou corpo, alma e espírito, sendo alma e espírito intercambiáveis aqui, ou expressando a natureza, essa parte imaterial do ser humano. Consequentemente, o que a Bíblia vai ensinar é a pessoa como um todo cultua a Deus. Yahweh é visto como aquele, ou Jeová é visto como aquele que perdoa o pecado interior e simultaneamente cura o corpo e supre com riquezas. É a ideia do Salmo 103, verso 1 e versos 3 a 5. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, inclusive o corpo, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice. Essa unidade, então, faz do indivíduo um ser íntegro, um ser composto de material e imaterial, porém indivisível, inseparável. Portanto, esse ser corpo, espírito, corpo e alma, deve prestar culto como um todo. É muito importante isso para nós, meus irmãos, muito importante para nós. E uma consequência direta dessa integridade que se espera da pessoa é a rejeição do formalismo. Em relação à atividade culta, o termo formalismo pode ser definido como culto exterior, aquilo que a gente apenas faz exteriormente, que é separado da atividade, do interior, do homem interior, da inclinação, da disposição da alma. Aliás, os profetas do Antigo Testamento atacaram muito o formalismo, através da ênfase na forma. Todo o aparato de Levíticos, por exemplo, era fielmente seguida pelos adoradores de Israel, enquanto que
Ao mesmo tempo, era cometido suborno, o justo era perseguido, o pobre era rejeitado, Amós 5:2. E ainda havia o roubo era praticado, crime era praticado por esses adoradores, o órfão e a viúva eram ignorados, Isaías 1, de 21 a 23. Em outras palavras, as belas ordenanças e as festas comandadas pela lei do Senhor eram mantidas e eram praticadas à risca, em meio a um monte de impiedade e de hipocrisia que o povo possuía. É como ir para o culto, ler a Bíblia, orar, cantar os hinos, dar glória a Deus, enquanto você fala mal da pessoa, enquanto você destrói a reputação, enquanto você mente, enquanto você olha com desejo de possuir quem você não deveria. Você não tem uma integralidade do seu ser. Aliás, Jesus censurou o culto hipócrita. Ele falou, por exemplo, da esmola. Tanto a esmola como a oração não deveriam chamar a atenção para si, quem dava esmola. Em Mateus 6, de 2 a 5, Jesus falava sobre se você dá a esmola, não para chamar a atenção das pessoas para o que você está fazendo. E se você ora, não para que as pessoas vejam o grande santo e piedoso que você é, mas buscar agradar o Senhor. Então, a estrita observação da forma, como no caso dos escribas e fariseus, era um contrassenso quando a piedade pessoal era descartada. Aliás, Jesus faz um alerta disso em Mateus 23, mostrando que os fariseus eram apenas sepulcro caiado, ou seja, era um túmulo bem passado no cal, bem bonito, mas o que é que você tem dentro? Senão apenas morte, falsidade. Então, esse é um ponto importante. Nosso culto é integral, envolve o ser como um todo. Não é apenas nos adequar à formalidade do culto, ao modo como o culto é feito, mas o coração, a integridade da alma, a vida é entregue. Você não presta apenas culto a Deus, indo à igreja, orando, cantando, louvando, mas você deve prestar culto com a sua vida, com o seu ser, com a busca de agradar o Senhor em santidade e honrá-lo com a sua existência. Uma outra coisa importante é a divisão entre unidade corporativa, né? O outro ponto é a unidade corporativa. O individualismo, que é muito comum nos dias de hoje. O indivíduo é uma ilha completamente separável da sua comunidade. Hoje em dia é assim. Só que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, isso era muito estranho. No Antigo Testamento, tanto as bênçãos quanto as maldições eram prometidas ao povo como um todo, não apenas ao indivíduo. Êxodo 20, versos 5 e 6 diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O mesmo conceito de unidade corporativa, do conjunto do povo, da unidade do povo, pode ser visto em como você percebe como no Novo Testamento isso acontece também. Hebreus 7, de 9 a 10, diz assim: por assim dizer também Levi, que recebeu os dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, nos lombos de Abraão, diz uma outra versão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, ele via ali a unidade da raça, do povo. Abraão é quem deu dízimo, mas Levi, que viria a nascer dele, estava lá sendo representado por Abraão e, portanto, estava lá dando dízimo. Esse princípio demonstra que há pontos de conexão entre o indivíduo e a comunidade a que ele pertence. Por exemplo, aquele que alega cultuar individualmente a Deus, mas insiste em não fazer parte de uma igreja local, nega um princípio importante da adoração, que é a adoração como parte da unidade corporativa. Ele abre mão de participar do corpo visível de Cristo. Portanto, não existe essa ideia de cultuar a Deus sozinho, de não precisar de uma igreja, de uma comunidade para cultuar. É uma anomalia que é combatida pela própria Bíblia em Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns. Nós devemos adorar junto com o povo. Então, quando falamos da questão individual da adoração, falamos da disposição do coração e da integralidade e integridade da nossa adoração. Mas quando falamos do culto como deve ser prestado, esse culto deve ser um culto coletivo, unido. Adoramos junto com os irmãos. Não existe adoração
isolado. É claro, eu posso adorar a Deus na minha casa, com a minha família, ou posso ter meus momentos individuais de adoração, mas Deus nos chamou para uma adoração coletiva. Deus quer que você adore na sua casa, Deus quer que você preste culto a Ele individualmente, você tenha seus momentos pessoais com Ele, mas Ele não quer que você substitua o culto com seus irmãos pelo seu culto individual. Ele quer que você tenha tudo isso. Então, individualmente, a integralidade do meu ser eu faço na presença de Deus e vivo uma vida santa e adoro os meus irmãos, com os meus irmãos. Eu tenho que estar junto, eu não posso estar separado. Agora, é importante entender que há princípios importantes do culto cristão. Há uma grande diferença entre o culto do Antigo e o culto do Novo Testamento. Enquanto que naquela aliança, a aliança do Antigo Testamento, havia um ritual, um rico manual de procedimentos culticos. No Novo Testamento, há apenas algumas questões gerais, alguns princípios gerais, poucos e gerais princípios sobre a adoração. Aliás, é dito que a religião do judeu era repleta de tipos, símbolos, figuras, mas a religião do Senhor Jesus Cristo contém apenas 2 símbolos, o batismo e a ceia do Senhor. A religião judaica alcançava o adorador principalmente por meio dos olhos, né? Você ficava olhando todo o ritual dos animais, dos sacrifícios, da entrada no Santo dos Santos. No Novo Testamento, apela diretamente ao coração e à consciência. Os judeus podiam abrir os escritos de Moisés e achar rapidamente itens de sua adoração. Nós apenas podemos indicar alguns textos e passagens isoladas que devem ser aplicadas a cada igreja de acordo com as circunstâncias. Aliás, uma das passagens encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Desse texto, nós extraímos 6 princípios gerais revelados para nós sobre o culto a Deus. São eles o amor, a autoridade, a participação, a inteligibilidade, a reverência e a edificação. Então, a gente vai olhar exatamente esses. Primeiro, o amor, né? Não há dúvidas de que o amor é o princípio cultico por excelência. Tanto é assim que Paulo ele inicia as discussões acerca da hierarquia dos dons com este princípio norteador em 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Os dons serão corretamente exercitados se o amor estiver em primeiro lugar. O amor aqui ressaltado não é meramente um emocionalismo. Aliás, a palavra grega traduzida como segui foi apropriadamente reunida por esforcem-se para ter o amor. Consequentemente, isso está na linguagem de hoje, uma tradução muito boa, esforcem-se para ter o amor. Consequentemente, o amor, né, solicitado por Paulo é uma atividade voluntária que serve de, como é que eu posso dizer, é uma atividade que deve nortear o uso dos dons espirituais, é a modo como os dons são usados. Os dons têm que ser usados em amor. Tanto que para os que apoiam quanto para os que negam que os dons estão hoje tão ativos, o princípio do amor não mudou. Eu, particularmente, não acredito que os dons cessaram e não vejo nenhuma base bíblica para isso. Todos os dons estão presentes na vida da igreja, mas o que deve nortear o uso dos dons, diz a palavra de Deus, é exatamente, irmãos, o amor a Deus e o amor aos irmãos. A falta de amor na igreja dos coríntios estava gerando divisões, contendas, ciúmes, partidarismo. Paulo diz que havia grupos que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. A falta de amor estava fazendo com que o irmão levasse outro ao tribunal. E imagina, que tipo de amor pode haver quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, de 6 a 8, vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Aliás, a soberba do irmão supostamente maduro revela a falta de amor para com o irmão fraco, porque fica aquela discussão de comida e bebida. Ao participar da mesa em um templo de ídolo, o indivíduo que se diz maduro demonstra falta de amor ao irmão, sem preocupação nenhuma se a sua postura vai causar escândalo na vida do irmão. É muito triste isso, né? Muito triste. Então, tinha isso. Paulo diz em 1 Coríntios 11, e por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. A falta de amor durante o culto
fazia com que na ceia do Senhor um irmão passasse fome enquanto o outro se embriagava, ficava bêbado. 1 Coríntios 11, 21, ele diz: porque ao comerdes, cada um tome antecipadamente a sua ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. A falta de amor fazia com que pessoas em posição de maior autoridade menosprezassem o que ocupassem em posições inferiores. Embora Deus tenha estabelecido primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, é bom também levar em conta que o mesmo Espírito não pode dizer à mão, não preciso de ti. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são mais necessários. Bem no meio das orientações culticas, há um capítulo inteiro sobre a preeminência do amor ante a qualquer dom. 1 Coríntios 13, quando ele diz: ainda que eu tenha fé a ponto de transportar montes, ou fale língua de homens e de anjos, sem amor tudo isso seria inútil ou seria só barulho. Ou natural, por exemplo, como conhecer toda a ciência, o sacrifício extremo, como distribuir meus bens entre os pobres, e até mesmo o martírio, dando meu próprio corpo para ser queimado. Paulo diz: todas essas coisas são inúteis sem amor. Então o princípio primordial num culto é o amor, amor a Deus e ao irmão, amor aos irmãos. Um outro princípio importante, antes de fornecer instruções, é o princípio de autoridade. Aliás, Paulo diz, antes mesmo do Paulo orientar como deve ser a ceia, lá em 1 Coríntios 11, ele estabeleceu o princípio de liderança funcional. E ali ele estabelece essa liderança funcional no ordenamento das atividades. Quem deve liderar são aqueles que Deus separa para a liderança. E quem deveria ser isso? Né? Quem deveria fazer isso? Os que foram separados para ministrar, para serem pastores, para serem líderes da igreja, os presbíteros da igreja. Eles deveriam dar conta, irmãos, de ter essa liderança à frente da igreja. Alguns acreditam, inclusive, que essa liderança deve ser exclusivamente feminina, mas o ponto de Paulo é que pessoas devem ser separadas e, de acordo com seus dons, para exercer a liderança, instruindo a igreja, guiando a igreja na maneira correta de cultuar o Senhor. Outro princípio é o princípio da participação. Uma diferença marcante entre aquele que cultua e aquele que apenas assiste é a atividade em contraponto à passividade. Enquanto o adorador interage no culto, o que é espectador, ele está apenas ali para receber. E a palavra importante aqui é participação. O apóstolo diz: que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem o salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. A pergunta que inicia o versículo é: o que fazei, pois, irmãos? Veja, todos devem participar do culto. E aqui é uma sugestão, né? Alguns podem interpretar aqui como uma sugestão, um comando, uma narrativa. Os comentaristas divergem quanto ao exato significado. Mas o ponto importante aqui é que Paulo está dizendo: quando vocês se reunirem, cada um participe do culto. Independentemente se ele está sugerindo, se ele está comandando ou meramente ele esteja narrando o que está acontecendo na igreja, não há dúvidas de que participação no culto não era um privilégio apenas de quem está dirigindo o culto, de quem vai pregar, de quem vai cantar, é da igreja inteira. Aliás, a dinâmica do culto envolvia a participação de todos: salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação de línguas. Consequentemente, infere-se que a participação coletiva no culto era normal na vida da igreja no Novo Testamento. A maneira como essa participação deve acontecer hoje em nossas igrejas é facultada às mesmas decidirem. Cada igreja deve seguir como os irmãos vão participar do culto. O que não pode acontecer é a não participação do culto. Quando, por exemplo, tem um grupo de louvor cantando, toda a igreja tem que cantar. A leitura bíblica todos leem juntos, a oração todos oram juntos. Alguém quer levar uma palavra de conforto à igreja, e assim vai, mas a igreja deve ter a participação integral dos membros. Outro importante princípio é o princípio da inteligibilidade. Deus criou o ser humano com a capacidade racional. Daí o homem tem a habilidade de entender, de inferir,
de agir à luz das informações que chegam à sua mente pelos sentidos. O dito católico romano que alega que a ignorância é a mãe da devoção, ele é falso. Imagens, sinais, linguagem, símbolos, representações ou qualquer outra coisa que nos dificulte, que proíba, na verdade que até obstrua, ao invés de ajudar o entendimento, tem que ser evitado. Então, há um autor que diz assim, eu prefiro falar na igreja, Paulo fala assim, em 1 Coríntios 14, de 6 a 9, ele diz assim, prefiro falar na igreja 5 palavras do meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sejam crianças. Quanto ao juízo, sejam homens amadurecidos. 1 Coríntios 14, 19 a 20. Aliás, o apóstolo continua dizendo, né? Na verdade, um pouco antes ele disse assim, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? É assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem entendidos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se apresentará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falassem ao ar. O Dr. Russell Shedd diz o seguinte em relação à inteligibilidade do culto. Lastimáveis e indesculpáveis são as reuniões de igrejas, em que uma torrente de palavras é pronunciada, mas poucos, ou mesmo ninguém, consegue ouvir a voz de Cristo. Eis que estou à porta e bato, da igreja reunida celebrando a ceia, e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Obviamente, conforme o texto acima, a surdez espiritual não é um mal que surgiu em nosso século. O principal desejo daqueles que se reúnem para cultuar a Deus deve ser o reconhecimento de que, de fato, Ele está em nosso meio e fala através do salmo que um determinado irmão compartilha, ou pela palavra, pela doutrina exposta, ou pela revelação, um desvelamento da presença do Senhor por meio da voz que fala com a autoridade vinda dele, ou da língua interpretada dentro do culto. Poucas igrejas praticam esse culto primitivo que Paulo descreve, mas isso não deve anular ou deve anular o objetivo de nos reunirmos. Ou seja, o que o Dr. Shedd está falando é que a voz de Deus precisa ser ouvida pelos cultuantes de forma clara. O dom de línguas pode até ser usado no culto, desde que haja interpretação. Quando Paulo fala de falar em línguas no culto, está falando publicamente, sabe? Como quem vai à frente falar para a igreja. Aquele que vai à frente falar para a igreja deve falar numa língua que todo mundo entenda. Isso se aplica ao dom de línguas, mas se aplica também à linguagem teológica, se aplica ao tipo de sermão que pregamos. Às vezes nós, pregadores, usamos linguagem tão difícil que as pessoas não entendem o que estamos pregando. E aí o culto não fica inteligível. Nós precisamos de cultos que sejam entendidos, ok? Outro princípio geral é o princípio da reverência. Esse princípio resume a maneira pela qual a indecência e a desordem são evitadas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Embora as duas palavras decência e ordem tenham uma aplicação tanto individual como coletiva, decência visa mais o indivíduo, enquanto ordem tem mais a ver com o coletivo. A decência tem relação com a reverência, com o respeito devido ao culto a Deus prestado pelo indivíduo. De igual modo, a ordem indica a organização, como tudo é feito, bem organizado. Essa expressão é também usada para descrever a formação militar, todo mundo ali em ordem marchando, tá? De forma resumida, a reunião da igreja deve ser conduzida com reverência do indivíduo e a sincronia do coletivo. Então, o povo, e você individualmente, cheio de reverência, temor e amor, e o povo sincronizado, né? Fazendo tudo juntos, ou seja, o que fazemos juntos. Se estamos cantando, cantamos juntos. Se estamos orando, oramos juntos. Se estamos ouvindo a palavra, ouvimos juntos a palavra. O último princípio é o princípio da edificação. Ao falar os dons espirituais, Paulo diz que os mesmos devem ser buscados com zelo. Tal zelo deve ser empregado principalmente na busca por aqueles que profetizam, por ele, né? Independentemente do significado da palavra profetizar, que eu acredito ser alguém que recebe uma mensagem direta de Deus para trazer consolo, conforto e edificação à igreja.
o apóstolo Paulo, ele coloca este dom em primeiro plano. Ele diz explicitamente que o uso da profecia produz edificação, exortação e consolo, 1 Coríntios 14, 3. Enquanto que aquele que possuía línguas edificava a si mesmo. Quem profetiza edifica a igreja como um todo. De fato, diz Paulo, eu quisera que vós falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. O contexto geral do capítulo em destaque, 1 Coríntios 14, revela que os dons espirituais eram para a edificação da igreja. Rompantes explosivos de individualismo espiritual, para não dizer ostentação, tem que ser evitado, porque tudo de fato dás bem a graças, mas ao outro não é edificado. Porque tu de fato dás bem as graças ou ações de graça, mas não é edificado. 1 Coríntios 14, 17. Assim, não havendo intérprete nos dons de línguas, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, ficar calado na igreja é não ir a público falar para todo mundo, mas ficar ali falando só você e Deus. Porque se não tem como todo mundo entender, não haverá edificação. Então é muito importante frisar, meu irmão, que o princípio exposto por último é importante, porque devemos fazer tudo para cooperar na edificação do corpo. Seja o uso dos dons, seja a reverência, com a possibilidade, com a ordem no culto, a decência, seja a participação com o exercício dos dons, visando o crescimento, seja a autoridade com vistas ao correto princípio de funcionamento dos papéis exercidos por Deus e, finalmente, seja até mesmo o amor, em cuja ausência, se não houver amor na igreja, a edificação não vai acontecer. Então, tudo que a gente deve fazer deve ser amor. Nosso culto não deve ser um ambiente de rixa, de briga, de contenda, de eu ficar pensando só em mim, de me apresentar, de cantar, sabe, de ficar chateado e julgando o irmão porque ele não está fazendo do jeito que eu acho. Tudo isso mostra falta de amor e isso não agrada a Deus e não produz edificação. Para a gente concluir a nossa aula, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que Deus deseja culto em espírito e em verdade. Essa dupla pauta envolve o nosso interior, o coração puro, sem fingimentos, como nós vemos no Salmo 103, no Salmo 124, Salmo 24, versos 3 e 4. Mas envolve o exterior também. Há necessidade de buscarmos a verdade dos fatos concernentes a Deus revelado em sua palavra. Devemos rejeitar modismos, garantindo assim a presença do Senhor em nossos cultos. Devemos evitar esses modismos. Nós vivemos num mundo do politicamente correto e esse ambiente tenta impor ideias que muitas vezes são hostis aos princípios bíblicos. Temos que ser corajosos e, por vezes, nadar contra a correnteza. E ao fazer isso, temos que pagar o preço de sermos taxados muitas vezes de preconceituosos, fundamentalistas, retrógrados, antiquados. Devemos evitar o sincretismo. No Antigo Testamento, o povo hesita no serviço ao Senhor e aos outros deuses, e aí fica fazendo as duas coisas juntas e misturando o culto. Isso foi assim no tempo de Josué. Passando por aquele período terrível de Juízes, até a repreensão pública que Elias fez aos israelitas. E depois, quando Baal é destruído lá em 1 Reis 18, havia uma mistura entre religiões, entre a religião judaica e a religião pagã. Aliás, Jesus condena o sincretismo, alegando ser impossível servir a Deus e ao dinheiro. E quantas vezes igrejas não estão adorando o dinheiro e não o Senhor? Paulo faz um ataque feroz ao sincretismo judaizante que misturava o evangelho com elementos da lei, como a gente está vendo hoje. Muito judaísmo na igreja, né? Você tem ali a mistura do culto de Israel com o culto da igreja, né? E a gente vê essas coisas e acha natural e normal. Nós temos que fazer diferente, irmãos. Também precisamos de um ponto importante aqui para a gente encerrar. Como conforto e garantia da vitória, temos as palavras do nosso Senhor que nos assegurou sua presença onde estivessem 2 ou 3 em seu nome, Mateus 18, 20. Ele nos assegurou a sua presença no estabelecimento da nova aliança e na comunhão do seu corpo e do seu sangue, Mateus 26, de 28 a 29. E ele nos assegurou a sua presença enquanto fazemos a missão pregando o evangelho até a consumação dos séculos. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E finalmente é importante lembrarmos, a presença ela
ela é uma verdade irrefutável. Deus está presente no nosso meio, principalmente quando estamos juntos, quando cultuamos. E esse Deus que está presente, nós o adoramos e reconhecemos como aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar em sua glória imaculados e jubilosos. Ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, ao nosso Senhor, glória, majestade, império, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Amém. Então, nós somos chamados a adorar a Deus. E isso é culto. Então, essa é a nossa lição de hoje. Continuaremos presencialmente na sala de aula, mas eu quero agradecer a você por compreender a nossa e poder receber essa aula aqui, que você vai poder assistir várias vezes, quantas vezes você quiser. Nós vamos orar, encerrando a nossa aula, pedindo a Deus que te abençoe, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado porque aprendemos hoje sobre o que é culto, a quem cultuamos e como cultuamos, e nós te pedimos sabedoria para andar conforme a tua vontade e para fazer aquilo que te agrada sempre. Toda a glória ao Senhor e toda a honra ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima aula em nome de Jesus.